Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez no nosso canal Edifica Gospel, um canal que tem como objetivo edificar a sua vida. E hoje eu quero lhe convidar para que nós possamos, através da Bíblia Sagrada, estudarmos um pouco do livro de Apocalipse, de forma mais específica sobre o Anticristo. E o nosso estudo bíblico hoje é com o seguinte tema: qual é o momento em que o anticristo ele irá se revelar? Qual é a época em que ele vai aparecer? Antes de tudo isso, eu quero lhe dizer o seguinte: o anticristo ele é aquele personagem que a Bíblia fala como sendo o homem do pecado, e ela usa vários adjetivos para o descrever. E como o seu nome diz, ele é um Cristo que se opõe totalmente a Jesus. A simbologia de Jesus, aquilo que Jesus representa para a sua igreja, aquilo que Jesus representa para a santidade. Ele nada mais é do que um falso Cristo. Ele é um anticristo. E um dos objetivos dele é preencher uma lacuna que está presente no mundo de hoje em dia. Segundo o nosso tempo que nós estamos vivendo hoje em dia, duas religiões esperam ainda o seu Messias prometido. Uma delas é os muçulmanos que esperam o Messias, o Mahdi, e outra religião grande que tem bastante influência é o judaísmo, que ainda espera um Messias. Para os judeus, Jesus foi apenas um grande profeta. Ainda hoje eles não aceitam, não reconhecem a Jesus como o seu Messias. E o anticristo, o falso Cristo que irá aparecer, um dos objetivos dele é esse: se apresentar como o Messias tanto dos judeus e também o Messias dos muçulmanos. Ele é aquele grande líder religioso, líder político que há de unir todos em nome da paz, em nome da harmonia. O anticristo irá fazer as guerras cessarem. O anticristo há de fazer com que até então judeus e não judeus que vivem em pé de guerra possam promover a paz. Esse é um dos objetivos do anticristo, trazer uma falsa paz, conforme que a Bíblia nos oferece, conforme que a Bíblia nos revela. A Bíblia Sagrada, no livro de 2 Tessalonicenses, ela tem uma passagem muito emblemática quando se refere à aparição do anticristo, que é a seguinte. Vamos ler nós juntos, tá certo? Eu peço também desde já o seu like, tá certo? Deixa o seu like aqui, nos ajuda. Faça com que esse vídeo ele possa chegar mais longe e a mais pessoas. Diz o seguinte: olha o que a Bíblia nos revela. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o filho da perdição que a Bíblia se refere é o anticristo. Olha, uma das características que o anticristo ele tem, veja aí, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, isso é uma alusão quando o anticristo ele irá aparecer, como quando ele irá surgir e ele simplesmente se assentará no trono dos judeus, no templo, dizendo, querendo evocar para si, sendo o próprio Deus, o próprio Jesus. Por isso que ele é o anticristo. Ele se levanta contra tudo aquilo que se ouve falar de Jesus. Ele tem ódio ao nome de Jesus. Vamos continuar. Aí demais aqui, ó. Aí Paulo ele falando: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo já tinha falado sobre isso. Observem bem o que Paulo fala agora. E agora, vós sabeis o que o detém. Ou seja, alguma coisa detém o anticristo. Algum evento
faz com que o anticristo não apareça ainda, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Olhe, observem bem, porque já o ministério da injustiça opera. Olhem, observem, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, alguma coisa faz com que o anticristo ele não tome posse do mundo completamente. Alguma coisa impede que esse homem da perdição, esse homem do pecado, ele possa se revelar ao mundo. Alguma coisa impede. Aí vamos continuar lendo aqui o que a Bíblia ela vai falar agora. E então será revelado o iníquo, a qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, quando esse for tirado, o anticristo ele há de se revelar, ele há de se mostrar, ele há de aparecer ao mundo. Vamos parar aqui nesse versículo 2:7. Ou seja, alguma coisa impede que o anticristo se revele no meio da pessoa. Ou seja, há 3 teorias que eu quero vos apresentar. A primeira teoria diz o seguinte, que aquilo que impede que o anticristo ele possa se revelar, que ele possa aparecer, que ele possa começar a sua dominação do mundo, são governos. Mas isso não é verdade, porque governo sempre irá aparecer. Mesmo após o anticristo assumir, tomar conta do mundo, os governos ainda existirão. Ele será uma espécie de presidente daqueles governos que o aceitarem como o Messias. Alguns outros dizem que é a lei que impede o anticristo de aparecer. Não. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. A lei não impede o anticristo de aparecer. O anticristo ele será um homem muito poderoso, muito eloquente em suas palavras. Ele cativará as multidões, ele cativará o mundo. Facilmente ele poderá assumir a direção do mundo. A gente vê esse ensaio para um governo mundial nesses tempos de pandemia, quando a ONU, através da OMS, quer direcionar os países para que, em vez dos países terem a sua soberania, em vez dos países terem a sua independência para tomar as decisões, a ONU quer tomar. E outro ainda que dizem que impede o anticristo de aparecer é o Espírito Santo. Né? Alguns levantam ainda essa teoria que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, segundo a Bíblia, estará sempre na terra. O Espírito Santo estará, segundo a Bíblia, haverá ainda salvação durante a grande tribulação. E a salvação, ela só poderá acontecer mediante o converter, o tocar do Espírito Santo no coração e na mente das pessoas, porque quem promove a salvação é o Espírito Santo. E outra, é uma promessa de Jesus que o Espírito Santo estaria para sempre ao lado da igreja. Ou seja, se fosse o Espírito Santo, quando o Espírito Santo fosse, a igreja também iria. E a segunda e a terceira teoria, a qual eu me identifico, que é a mais plausível, que é a igreja. Há uma promessa de Jesus que ele estaria sempre no meio de nós. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quem impede desse mundo seja tomado pelo pecado é a igreja. A igreja se levanta contra tudo aquilo que não vem de Deus. Ou seja, o anticristo só irá aparecer após o arrebatamento da igreja. Porque é uma promessa.
Vamos ler o versículo novamente, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirada. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo irá aparecer. Então, quando a igreja se encontrar com o Senhor, o anticristo irá aparecer. Porque o que impede desse mundo virar a podridão é a igreja. Esse mundo, se você deixar uma carne fora da geladeira, ela vai fazer o quê? Ela vai apodrecer. E na época de Jesus, quando ele usa a simbologia do sal da terra e luz do mundo, lá em Mateus capítulo 5, é que ele diz, olha, antigamente na época de Cristo, a carne, ela, para não apodrecer, ela deveria ser salgada. E o que impede o mundo de entrar em estado de podridão é a igreja. É a igreja que impede. Ou seja, o anticristo só irá aparecer após o arrebatamento da igreja. Tá certo, meus queridos? Até o nosso próximo vídeo. Deixe o seu like, deixe a sua curtida e até o nosso próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.